Olá! E aí, tá participando junto desse propósito de ler a Bíblia em 6 meses? É só ler 5 capítulos do Antigo Testamento e 2 capítulos do Novo Testamento por dia. Caso tu queiras ler em um ano, basta ler 3 capítulos do Antigo Testamento e 1 capítulo do Novo Testamento por dia, tá bom? E hoje eu quero falar com vocês Gênesis capítulo 1 a 5, Mateus capítulo 1 a 2, e desde já eu quero dizer, para ti que está fazendo essa leitura, qual foi o trecho que mais te chamou atenção? Alguma coisa que tu não entendeste? Coloca aqui embaixo nos comentários, diz qual é o versículo, qual é a tua dúvida, ou aquilo que Deus mostrou para ti através desse texto. É Mateus capítulo 1 e 2, Gênesis capítulo 1 a 5. E eu quero dar alguma chave de interpretação para vocês. Eu sou o Danielson, né, sou teólogo, pastoral, e estou aqui acompanhando, o pessoal me chama de Dani Brook, sou também cantor, compositor cristão, e estou aqui também fazendo essa ajuda para quem quer conhecer um pouco mais a Bíblia. Estou à disposição. Entre em contato comigo através desses comentários. Muito bem. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção dessa leitura interessante de pegar Gênesis e Mateus ao mesmo tempo, quem leu vai perceber, e quem não leu agora já vai com o olho já mais esperto para ver. Vê que em Gênesis começa falando da criação do mundo, mas termina o capítulo 5 justamente com a genealogia a partir de Adão e Eva, né? E logo em segundo, lá em Mateus capítulo 1, começa com a genealogia de Jesus até chegar a Adão e até chegar em Deus, para mostrar que a genealogia de Jesus até Adão. Olha só que interessante, que ponto interessante que tu pode fazer entre Gênesis capítulo 5 e Mateus capítulo 1, né? Glória a Deus por isso. Mas o que eu quero chamar a atenção, já ouviu falar de pessoas que dizem sim que não tem como conciliar ciência com religião? Há uma guerra, tu não pode, um cientista tem que ser ateu, não tem como um cientista ser cristão, e não sei o que, né? Porque, se vai explicar. Gente, não existe isso. A ciência, ela mede, ela prova, ela experimenta, ela testa, ela faz teorias em cima daquilo que observa. E as observações são registradas, e conforme eles vão aprendendo coisas novas, essas observações são corrigidas. A palavra de Deus, ela não é um manual de ciência, ela não é um tratado científico, mas ela é sim uma expressão da fé, um manual de fé, de doutrina, e não da ciência. Então não existe briga. Eu costumo dizer o seguinte: enquanto a ciência tenta explicar o como aconteceu as coisas, a Bíblia explica quem fez as coisas e por que elas foram feitas. E é assim que começa Gênesis capítulo 1, falando da formação do nosso universo e a formação do nosso planeta Terra, como surgiram, como foi Deus que mobilizou a vida na Terra por propósito. E hoje em dia existem até cientistas, e não estou falando cientistas que sejam cristãos ou não, mas que percebem uma intencionalidade. Isso é chamado teoria do desenho inteligente. Percebem uma intencionalidade, sinais, evidências de intencionalidade na forma em que a vida surgiu na Terra e a vida se desenvolveu na Terra, como se tivesse alguém com intenção direcionando isso. Pois a Bíblia já está falando isso, mas não por observação científica, mas pela fé, pelo testemunho de fé, vai falando isso. E como iniciou o relacionamento de Deus com a humanidade desde a sua criação, desde a criação da humanidade, como esse desenvolvimento também surgiu entre o ser humano com o próprio ser humano, inclusive a forma com que começou as coisas a darem errada, e começaram a dar errada no momento em que começaram a desobedecer a Deus. Eu sempre costumo dizer que
Deus não deixa de ser Deus porque nós desobedecemos a Ele, mas nós perdemos a graça, nós perdemos a glória, na medida que nos afastamos da presença. E nesse capítulo, do capítulo 2 em diante, mas mais do capítulo 3, 4 e 5, fala como as coisas começaram a dar errada na sociedade humana no momento em que deixaram de seguir as orientações de Deus. Tudo isso não está concorrendo com a ciência. A ciência tem um outro objetivo. A Bíblia não está explicando como, mas está explicando quem. Quem fez? Quem fez esse desenho inteligente? Quem foi a intenção que gerou a vida e o desenvolvimento? Foi Deus. E como o ser humano acabou se perdendo na medida em que perdeu as orientações de Deus. Deus não deixa de ser Deus porque nós o desobedecemos, mas nós, seres humanos, perdemos muito da nossa graça, da nossa humanidade, inclusive, quando nós deixamos de seguir as orientações que Deus nos dá. E assim também, em Mateus capítulo 2, vai contar aquela história bonita que eu já falei do Natal, em que os magos do Oriente, obedecendo a Deus, tiveram uma grande revelação. Eu já falei sobre isso, dê uma olhada nos vídeos anteriores que eu falo sobre os magos. E olha só que interessante, né? Termina Gênesis capítulo 3 fala da queda do homem pela desobediência a Deus, e Mateus capítulo 2 vai falar das bênçãos e maravilhas provadas pelos sábios do Oriente porque obedeceram a Deus. Leia Gênesis capítulo 1 a 5, leia Mateus capítulo 1, capítulo 2, comente aqui o que Deus falou com você, também as suas dúvidas, para que eu possa no próximo vídeo estar respondendo as suas questões. Sigamos conhecendo mais e mais a palavra de Deus. Que Deus abençoe a tua vida conforme as bênçãos contidas na palavra. Um forte abraço do Dani Bruck, pastor Danielson Varpechoski. Forte abraço e que Deus te abençoe.